Para começar, eu sou do Carnaúba dos Dantas, né? Apesar do Instituto ser na Paraíba, né? A Carnaúba fica no Rio Grande do Norte. Ela faz a divisa com a Paraíba, Carnaúba dos Dantas. E meu pai, o nome dele é Flávio, minha mãe é Maria de Fátima. E meu pai toca sax e minha mãe tinha um trailerzinho que até hoje ela vende lanche lá na cidade. E basicamente, um contexto familiar, eu também tenho uma irmã, que inclusive ela é aluna do campus. Assim que eu saí do campus, ela entrou. E, e nesse contexto, assim, na minha parte da infância, né, a gente era um pouco humilde nesse sentido. Então, meio que eu demorei um pouco para ter acesso a videogame ou computador e tal, até pela questão das condições familiares. Mas eu sempre fui um cara muito curioso, assim, bastante curioso, entender como é que as coisas funcionavam. Gostava de, sei lá, ganhava um minigame, aqueles que tinha falava mil e tantos jogos, só que era um monte era repetido. Eu passava um tempo jogando e eu ficava curioso. Caramba, como é que isso funciona, né? Às vezes eu tinha um carrinho de controle remoto, como é que funciona? Acabava que às vezes quebrava, né, o brinquedo, sei lá, isso eu acho que algo entre 6, 7 anos, eu acabava pegando uma faca na cozinha. Não é ideal, né? Não deixar a criança com objeto pontiagudo, mas enfim, meu pai estava trabalhando e minha mãe também. Eu ficava com minha avó em casa e eu acabava abrindo, né, esses brinquedos. E eu me deparava com aqueles circuitos, né? E eu ficava, caramba, como é que isso funciona? Tem um fio aqui, outro aqui. Aí eu comecei a perceber se eu colocasse, por exemplo, no motorzinho os dois fios, ele girava para um lado e depois girava para o outro. Eu ficava na dúvida, né? Caramba, como é que isso funciona e tal. Mas, enfim, muito com base no empirismo, né? De criança curiosa, eu fui aprendendo e entendendo como é que as coisas funcionavam. Ah, o tempo foi passando, eu estudava em escola pública e nesse contexto eu sempre fui um pouco tímido, assim, até pela questão dos meus amigos, às vezes algum ficava fazendo algumas brincadeiras, enfim, que eu não gostava, tem aquele contexto de, se não me engano é o ginásio, né, quinta ao nono ano, escola pública, sempre tem um ou outro que é um pouco, como é que eu posso falar, gosta de tirar um pouco mais de brincadeira do que devia, mas enfim, isso foi seguindo. E eu era um pouco tímido nesse contexto. Uh, e quando, sei lá, quando a gente for falar da parte do IF, aí é que vai entrar uma virada de contexto interessante nessa parte de timidez. Uh, e nesse contexto eu fui ficando mais velho, ali, um pouco mais velho, e minha avó, ela via que eu gostava bastante de jogar videogame. Então, assim, lá em casa, dava final de semana, sempre sábado, domingo, ela me dava, sei lá, R$ 1, 50 centavos, ainda era barato, no tempo eu ia para a locadora jogar videogame. E, enfim, lá fui melhorando um pouco do inglês, aprendendo como é que jogava mais, e nesse sentido, fui despertando mais curiosidade ainda. Até que eu acho que quando eu estava na oitava, nono ano por aí, meu pai comprou um computador lá para casa e aí teve uma virada. Eu sempre fui muito curioso e descobri meio como é que era o Google, né? Uma coisa que você pergunta alguma coisa e ele dá uma resposta. Então, para uma pessoa curiosa, isso é uma mágica, porque você não sabe como é que as coisas funcionam, mas você pergunta e ele dá essa resposta. Então, lá eu aprendi várias coisas, Word, instalar jogos, enfim, bastante coisas nesse sentido. Inclusive, tem até um episódio que lá no interior, quando eu morava em Carnaúba, eu e meus amigos, a gente gostava bastante de jogar um jogo chamado Counter-Strike, que é um jogo de FPS, de tiro, basicamente. E tinha um provedor de internet que ele disponibilizava um servidor, que basicamente todo mundo da cidade conseguia entrar e jogava. Só que em um determinado dia, esse servidor caiu, aí todo mundo ficou sem jogar. Só que meio que eu sabia como montava um servidor. Aí eu fiz o meu, mandei no tempo no MSN para meus amigos e todo mundo começou a entrar nesse servidor e jogar. Aí ele foi um contexto inicial que eu comecei a programar um pouquinho e tudo mais, mas eu não sabia muito bem como as coisas funcionavam ao certo. Fazia, entendia um pouquinho, mas assim, era um pouco novo e tal, nesse sentido. Mas basicamente esse foi o contexto da minha infância. Eu era uma pessoa muito curiosa, também tem questões do. Não sei se é um canal bem famoso, não sei se ainda ele tem hoje, que era a questão da TV Escola, que passava vários vídeos de Carl Sagan, tinha um monte de
de série sobre engenheiros que eram deixados em uma ilha e tinham que projetar alguma coisa que era passada. Questões, teve um episódio bem marcante que eles fizeram uma máquina fotográfica com exposição de luz e tudo mais. Então, tipo, assim, eu era muito novo, tinha entre 6 anos ali, 10, 11 por aí. Então, era um turbilhão de informações que eu absorvia. E eu gosto muito de uma frase de Steve Jobs que ele fala: olha, você não consegue ligar os pontos olhando no momento atual, você só consegue ligar os pontos das coisas fazer sentido quando você olha para o teu passado e as pecinhas vão se encaixando. Então, tipo, isso também me ajudou bastante, porque influenciou bastante conhecer Carl Sagan, aqueles montes de programas, questões de planetárias e tudo mais. Por mais que muito jovem não entendia, quando eu fiquei mais velho e consegui absorver aquela informação, aquele programa vinha à mente e as peças todas se encaixavam e tudo fazia muito mais sentido. Então, basicamente, esse contexto de infância foi isso. Eu acho que era um garoto um pouco tímido, que era bastante curioso, tinha fome de conhecimento, assim, e estava ali absorvendo o máximo de conhecimento possível que tinha ao seu redor. Mesmo que não tendo consciência, mas eu fazia isso. Como, assim, na minha infância, né, não tinha todo o aparato e todo o suporte que o IF dá a nível tecnológico, né? Eu estudei na Escola Estadual João Henrique Dantas, lá em Carnaúba, e acaba que, assim, é uma escola maravilhosa dentro do contexto do que os professores conseguiam proporcionar. Ah, era fantástico, mas, assim, a tecnologia que eu vi no IF, ali, sei lá, entre 2006 e 2011, não era muito uma realidade para Carnaúba dos Gigantes, sabe? Então, tipo, computador ainda era uma coisa mais difícil, só foi ficar mais fácil ali 2009, 2010. Mas, querendo ou não, mais para o final do curso, né, ajudou bastante, porque, por exemplo, questões de trabalho, eu já conseguia fazer melhor, já entendia como funcionava a questão de pacote Office e tudo mais. E, assim, indiretamente, eu posso falar que a questão tecnológica ela ajudou, porque a fome por aprender. Então, acaba que, sei lá, provas eram muito fáceis para mim, pelo menos eu fui sentir dificuldade na virada da escola estadual para o IF, porque é uma carga de conhecimento maior que você tem que adquirir, e, querendo ou não, às vezes a base ela não é bem formulada enfim, os professores fazem o melhor que eles podem, mas enfim, a turma às vezes não ajuda muito bem nessas escolas. Inclusive, é assim um pouco triste, mas alguns colegas desse tempo de escola estadual acabam seguindo para caminhos que não devem, hoje em dia, enfim. Acho que todo mundo tem algum amigo desse período que acabou seguindo por um caminho que não deveria. Mas nesse contexto, ajudou muito essa fome por conhecimento indiretamente, porque como eu lia muito, via muita questões na TV Escola, então estudar para uma prova, que às vezes naquele contexto era apenas decorar uma coisa, era muito fácil. Tipo, coisa de uma prova lá, eu estudava um pouquinho em casa, chegava, fazia a prova em 10, 15 minutos, chegava, o professor dava nota, era 9,5, 10. 9,5, 10. Tinha até um episódio interessante, eu não me lembro o ano, mas um professor de geografia que era amigo do meu pai, a gente fez um desafio pessoal. Ele duvidava que eu não ia fechar os quatro bimestres com 10, eu falava que eu ia tirar. Primeira unidade 10, segunda unidade 10, terceira unidade 10 e quarta unidade 10. Aí no final do ano eu já fiquei tirando onda com ele. Olha, eu não falei que eu ia fechar. Mas, assim, essa fome de conhecimento ajudou nesse sentido, sabe? Acabou que era bem tranquila essa fase de escola. Eu tinha tempo para brincar, fazer tudo mais, que eu achava as coisas bastante fáceis. Tem alguns que foi Saturnino, meu professor de matemática, ele sempre incentivava, fazia perguntas e tudo mais, dava aula de reforço, enfim, era um professor incrível, eu sempre gostava das aulas dele. Teve uma professora de história, que eu não estou lembrado ao certo o nome dela, mas ela também foi bastante marcante. Eu posso estar errado, mas acho que é Helena, alguma coisa do tipo. Mas as aulas dela eram muito boas. Então, tipo, ela explicava todo aquele contexto da história, guerras, enfim.
eu viajava naquelas aulas, eu achava bem legal essa questão histórica. E uma professora de português, Minalva, ela também incentivava bastante a gente, era uma pessoa incrível. Então, assim, sobre o IF, né, questão do que ele acabava representando, do que ele era, na minha época, quando eu fui prestar o processo seletivo, assim, existia uma grande propaganda, né, por parte dos institutos federais, por algumas pessoas que já estudavam na cidade, estudavam no Instituto Federal de Currais Novos, tinha algumas pessoas que estudavam, e por ser uma cidade pequena, né, Carnaúba tem 7 mil habitantes, é tipo, caramba, ele estuda no Instituto Federal, lá é uma coisa assim, é um ensino de outro mundo e tudo mais. E sempre quando a gente olhava na internet ou qualquer outra coisa do tipo, a gente via que era um ensino diferenciado. Grande parte dos professores que dão aula no Instituto Federal são docentes que têm mestrado, doutorado, dedicam a vida a isso. Então, se a gente for equiparar assim, para um ensino médio técnico, é equivalente quase ou equiparável mesmo ali ao ensino de universidade. Você já sai meio que preparado para uma universidade. Então, o contexto do IF girava em torno disso. Uma escola fantástica, os professores são ótimos e quem meio que entra no IF está bem direcionado para a vida. Já é um grande passo que você dá para ser uma pessoa de sucesso. E nesse sentido, eu acabei me inscrevendo para o processo seletivo do IF de Currais Novos, tá? Para a informática lá, e também para o processo seletivo do Instituto Federal de Picuí. Eu passei para os dois, Currais Novos à tarde e para Picuí matutino, só que eu fiquei com um pouco pensativo, né? O que é que eu iria fazer? Meus pais também ajudaram nesse sentido e a decisão que a gente tomou foi, por mais que o Instituto de Picuí ainda estava se moldando, questão de distância era melhor e aí, pelo menos a gente acreditava que ia se desenvolver e ia se tornar um instituto de referência. E acabou acontecendo, né? A estrutura que o Instituto de Picuí hoje tem é absurda. Então, girou nesse sentido, sabe? Essa ideia da entrada do Instituto Federal por ser um instituto, né, que caramba, você entra e se você se dedicar, você está a um passo de ser uma pessoa de sucesso na sua vida. Como eu falei, né, tinha essa curiosidade, acabava pegando os equipamentos lá, brincando com eles e tudo mais. E eu queria algum curso que eu pudesse fazer uma coisa semelhante e entender como é que as coisas funcionam, né? Então, lá no IFRN de Currais Novos tinha informática e alimentos, se eu não me engano. Então, tipo, caramba, informática, aparentemente, olhando essa grade curricular aqui, eu me identifico mais. Cara, eu vou aprender isso, vou aprender a mexer, assim, dentro do conhecimento que eu tinha com ali 12, 13 anos, olhando a grade, eu entendia que era uma coisa que faria sentido e era interessante. Uh, e alimentos eu não me identificava muito bem. E aí entra para o IF, de Picuí, que tinha edificações e informática. Novamente entrou no mesmo contexto, né? Putz, eu me identifico muito mais com informática do que edificações. Parece bem mais interessante. Assim, obviamente, se você fosse perguntar para uma criança de 12, 13 anos, ela não tem muito discernimento, às vezes, da questão profissional, né? Eu tinha ideia que eu queria seguir alguma coisa, mas eu não imaginava que ia ter tanto impacto, assim, na carreira que eu fosse seguir e tudo mais. Inclusive, depois a gente vai comentar um pouco, sei lá, como isso acabou direcionando boa parte das coisas, mas a escolha girou nesse sentido. Curiosidade que eu tinha das ferramentas e acabou que, olhando a afinidade em si, foi informática, assim, não teve muito outras opções, era essa e era maravilhosa. Quando eu entrei no IF, né, para fazer a matrícula, ainda era aquele instituto no JK, mas em junho, julho a gente teve a migração. Mas aí, tipo, quando eu chego, eu já me deparo com outra realidade. Porque, por exemplo, na escola a gente tinha uma sala de videocassete. Lá no IF já tinha projetor, já tinha laboratório de informática e tudo mais, já tinha uma quadra para o próprio IF.
Então, naquele do JK, então já foi uma mudança, assim, você já sente que as coisas são um pouco diferentes, né? O próprio processo de matrícula, eu fui com meu pai lá no João Henrique, ele era quem cuidava de tudo, eu já fiquei mais próximo. Ah, e, assim, a segunda parte, né, nem se fala, quando migrou para o Instituto Campus Atual, então, assim, era uma coisa de outro mundo. Várias salas, laboratório, instituto gigante, era, caramba, que, assim, era outra realidade. Então, nesse primeiro momento, foi mais uma sensação de surpresa, sabe? Assim, caramba, é outra coisa, que é outra realidade. Por mais que os dois ambientes sejam públicos, né? Querendo ou não, um estadual, outro federal, mas assim, o Instituto Federal tem uma discrepância enorme assim de qualidade em relação às escolas públicas. Então, a gente que vem de uma escola pública já sente essa diferença quando nos processos, né? Como é que as coisas se dão, você já sente que tá assim, posso ser exagerado, mas é anos-luz à frente das escolas estaduais que giram em torno do interior, sabe? No início, né, inclusive o IF, nesse sentido, passar 4 anos tendo que acordar ali de 4h50 da manhã às 5 horas, eu disse. E quando eu tivesse a oportunidade de acordar tarde, nunca mais eu acordaria antes das 7 da manhã, que é o que eu faço hoje em dia. Então, ali eu estava com 13 anos por aí, acho que 13 para fazer 14, eu comecei o ensino médio ali, acho que foi antes de março, eu faço aniversário dia 17 de março, então acho que eu comecei com 13 anos e fechei com 17, mas eu fiz 14 ali no início do curso, mas enfim, a rotina, né, a gente tinha um ônibus que pegava a gente todo dia de 6 horas da manhã, então eu ia para a rua principal de Carnaúba, que se eu não me engano é a BR que passa lá, e a gente pegava esse ônibus, que levava boa parte dos estudantes, enfim, tinha bastante estudantes, só que tinha uma logística, né? A estrada não é a maravilha que está hoje. Eu digo que, por exemplo, minha irmã estuda lá, ela pegou só as coisas boas já. Eu ainda tive que pegar um pouquinho de dificuldade. A estrada era horrível, horrível. Era a cada 50 metros era um buraco, às vezes ficava com um trecho de barro, enfim. Então, uma viagem que você faz hoje em meia hora, às vezes se você tiver um carro bom, 25 minutos, no tempo era 1 hora no ônibus. Então, eu tinha que sair de Carnaúba de 6 horas da manhã para chegar ali de Picuí de 6h50, 7 horas. Só que tem toda uma logística antes de para você ir, né? Então, eu acordava um pouco mais cedo para tomar banho. Meu pai me ajudava no café da manhã, minha mãe também. Organizar, preparar o uniforme, se vestir, organizar a mochila, ver se alguma coisa ou outra e ir para a parada. Eu sempre gostava de chegar uns 10 minutinhos, 15 antes. E chegava lá e a gente tinha aula e quando a gente recebeu a grade de horários, a gente acabou vendo que em alguns dias da semana, se não me engano era terça e quinta, a gente teria que ficar à tarde para algumas disciplinas técnicas. Eu não sei se mudou hoje, mas no meu tempo era 4 anos que a gente fazia o curso e a gente tinha alguns dias à tarde que a gente ficava para assistir aulas de matérias técnicas. Se eu não me engano, nesse período era informática básica, não sei se tinha outra disciplina, mas informática básica é o que está fresco aqui na mente. E eu saía de casa, acordava ali 5 horas, 4h50 por aí, e pegava o ônibus e chegava lá no IF 7 horas. Então tinha aula de 7 horas até às 12 e um pouquinho, se eu não me engano. E nos dias que eu não tinha aula à tarde, eu voltava para Carnaúba, chegava ali 1h30, 2 horas, por aí. Nos dias que eu tinha aula à tarde, eu ia nesse horário, 7 horas, ficava lá. Às vezes ia para casa de alguns colegas do curso, almoçava pela casa deles e voltava para o instituto para assistir aula. E chegava em Carnaúba umas 7 horas por aí. Às vezes o ônibus quebrava, então você ficava no meio da estrada, às vezes você ia pegar carona. Então, sei lá, a gente já pegou carona
em cima daqueles caminhões de telha e tudo mais, e era meio perigoso, mas era o que a gente tinha na época. Eu pegava carona com pessoas desconhecidas. Hoje é assim, você vê, né? Quando você olha para trás e vê, caramba, eu fazia muita loucura quando era mais jovem, né? Tipo, uma pessoa de 14 anos fazendo isso. Eu chegava em casa, minha mãe faltava pouco infartada do coração quando eu falava que eu tinha voltado de carona. Mas assim, era bem melhor porque eu não esperava o horário e ganhava um tempinho para dar uma estudada e às vezes fazer alguma coisa com meus amigos. Então, valia meio que a pena esse tempo de carona. E assim, a rotina foi bem similar com o decorrer dos anos, né? Mudou que no segundo ano eu comecei a praticar mais esportes, enfim, entrei na academia, então tinha esse tempo, além dos estudos, e ficou mais pesado ainda no terceiro, quarto ano, que tinha projeto de pesquisa, TCC e estudar para o Enem. Então, era meio que um malabarismo de horário, dormia bem pouco nesse terceiro, quarto ano, mas foi nesse sentido. Primeiro e segundo ano foi mais leve, terceiro e quarto já foi um gostinho da vida de universitário, basicamente. Hoje em dia eu tenho alguns contatos só mais com o meu grupo principal que eu tinha na turma, mas assim, no início a gente não tinha tantos laços com o pessoal de Picuí, até por a gente se conhecer mais quem é que fazia parte de Carnaúba, né? Então, nesse sentido, nas primeiras semanas foi mais essa amizade, a gente conhecia, falava com o pessoal do Picuí, mas com o passar do tempo, eu fiz um vínculo afetivo muito forte, assim, com Paulo Vitor, que também estudava comigo, hoje ele faz ciência da computação, João Vitor faz engenharia elétrica, Júnior, ele mora aqui em Natal, ele é dono de uma pizzaria, Elton, ele é médico, inclusive ele, não sei se você fez entrevista com ele, mas ele está dando plantão em Carnaúba, na cidade que eu moro, Felipe, que ele está fazendo engenharia elétrica aqui também na UFRN. Então, esses amigos foram os vínculos mais fortes que eu carrego até hoje, assim, considero bastante eles. E, enfim, a gente se ajudava bastante durante o curso, estudava junto, brincava junto, fazia várias coisas juntos, trabalhos juntos. Então, esse vínculo foi bem forte, assim. O professor Francinaldo falou uma coisa que, às vezes, quando eu estava lá no curso, eu não entendia, mas ele falava, olha, você vai ter esse vínculo de ver todo dia, estar junto enquanto você estuda aqui. Quando você sair, é óbvio que o vínculo vai ficar desses seus amigos, mas você encontrar eles diariamente vai ser bem mais complicado. Porque, enfim, a vida muda, a rotina muda, você vai para outros estados, segue caminhos diferentes. Mas, assim, você sempre carrega com aquele sentimento bom das amizades que você fez mais forte no instituto. E, nesse sentido, a gente foi junto até o final do curso, se formou e tudo mais, e esse vínculo de amizade, acho que com essas pessoas foi o mais forte. Assim, obviamente a gente se dava bem com todo mundo da turma, falava, enfim, a gente pode falar sobre as outras pessoas, mas o vínculo mais forte de colegas, de amigos lá foi esse, sabe, do IF, que faziam parte da turma. No sentido de visitas técnicas, eu acho que a gente teve poucas, assim, teve algumas e tudo mais, mas a que ficou mais marcante, assim, para mim foi a visita ao centro de lançamento de foguetes aqui em Natal, na Barreira do Inferno, que a gente teve acesso a ver como é que funcionava o processo de lançamento de foguetes, os processadores que rodavam lá dentro da barreira e tudo mais. Inclusive, foi bem legal. Eu lembro de uma passagem assim, vagamente, o cara explicando lá que o processador que rodava lá para calcular algumas coisas da França estava desde a década de 90 lá rodando e ainda funcionava. Então, nesse sentido de viagem técnica, foi uma das que marcou bastante, assim, entender o contexto computacional que envolve os lançamentos de foguetes, foi bem interessante. Inclusive, se eu não me engano, foi o professor Arthur e o professor Antônio que levou a gente para essa viagem. E depois, no contexto da pergunta de contatos, né, com outros cursos, a gente acabava falando mais assim com
tinha uma certa amizade com as pessoas anteriores, né, ou mais à frente do curso de informática. A gente acabava perguntando, né, oh, como é que é a grade nova, ou os novatos perguntavam como era isso, tinha essa amizade. E a gente também conversava com o pessoal de edificações e tudo mais, então a relação entre cursos ali sempre foi boa, a gente sempre se deu bem. Na época o corredor ficava lotado, todo mundo conversando e tudo mais na hora dos intervalos, então nesse sentido de relação com os cursos sempre foi tranquilo. No contexto da evasão, né? Se eu não me engano, a minha turma teve até uma evasão razoável, sabe? Se eu não me engano, eram 40 que entraram e acabou ficando 26, 28, alguma coisa nesse sentido. Eu conheço até hoje alguns que acabaram saindo, e normalmente eles saem ou por dificuldade, o curso estava muito complicado, não estava se identificando mais com o curso. E eu até entendo, sabe? Porque às vezes quando você entra para um curso técnico, né, você é muito novo, pessoas têm até dificuldade de escolher o curso da faculdade, né, que você já está um pouco mais avançado. Imagina você colocar na mesa para, sei lá, muitas vezes você é um jovem, uma criança praticamente, você escolher um curso técnico atrelado ao ensino médio. Muitas vezes, às vezes você não se identifica com aquilo, você está passando ali pela puberdade, você muda totalmente sua cabeça, enfim, período de descobertas que acaba que não encaixa, tipo, não dá mais certo aquilo. Então, nesse sentido, eu acho que pelo menos as pessoas mais próximas que acabavam desistindo era porque ou teve algum contexto pessoal bem forte que impediu ela de seguir, ou mais no sentido de não estava se identificando mais, sabe, com aquilo, porque no início, se você não gosta meio de informática, você acha que você até consegue levar, você até consegue mexer no computador ou outro para questão de informática básica, mas quando vira a chave e você vê que informática basicamente não é mexer em computador, quando você vê matemática, você vê eletricidade, você vê um monte de coisa que não é só você pegar o mouse e mexer ali, você vê o que está dentro, a galera toma um choque assim de realidade e acaba vendo que aquilo não é para ela e tudo mais. Mas aí, nesse sentido de evasão, foi isso. No meu caso, eu confesso que, recordando aqui, eu acho que eu nunca tive essa pretensão de desistir. Como eu falei, teve um choque quando você vê que informática não é só mexer no computador, né? Tem toda a parte elétrica e tudo mais. Então, quando eu vi aquilo, vi que eletricidade não é só encaixar dois fios, tem um monte de fórmula matemática por trás, tem um monte de cálculo e tudo mais, você fica um pouco surpreso. Mas como eu já gostava daquilo, como eu achava muito interessante, então foi uma surpresa ali, mas beleza, eu gosto disso. Então, não passei por essa questão de duvidar e desistência, sabe? É mais só a surpresa daquele ponto quando o curso dá a virada de chave para entrar mais na profundidade dele, sabe, em si. O fim, assim, é sempre meio melancólico, né? Tipo, caramba, tá chegando ao fim, né? Esses 4 anos que a gente passou junto e tudo mais. Ah, assim, de recordação, no quesito aula, né? O último dia eu lembro que foi mais nesse sentido, sabe? A gente tava mais ali fechando, eu já estava mais tranquilo, porque eu não tinha para nenhuma prova final, já sabia que eu ia me formar, só estava com TCC, algumas pessoas desesperadas que estavam em recuperação, mas assim, foi muito mais nesse sentido, sabe? De alívio, caramba, tá chegando ao fim, 4 anos, agora só resta o TCC, e um pouco de tristeza, né? Tipo, o que é que, tipo, acabou. E também incerteza, né? O que é que vem pela frente? O que é que tem pela frente? Já tinha feito o Enem também nesse tempo, então a gente estava esperando o resultado. Então, tipo, é um misto de emoções, sabe? Tristeza, incerteza, tranquilidade. Gira muito em torno disso, sabe? Os últimos momentos que eu posso falar no IF. Assim. Eu tinha ciência que provavelmente eu ia fazer ou ciência da computação em Campina Grande, engenharia elétrica talvez, estava pensando assim na dúvida ainda,
engenharia da computação também era opção, e girava mais em cursos de exatas, entre engenharia e engenharias e ciência da computação. Tem até um fato interessante que, quando saiu o resultado, o Elton, acho que você entrevistou, ele passou 4 anos do curso dizendo que ia fazer engenharia elétrica. Primeiro ano ele falava que ia fazer engenharia elétrica. Segundo ano ele falava que ia fazer engenharia elétrica. Terceiro ano ele falava que ia fazer engenharia elétrica. Fez o Enem falando que ia fazer engenharia elétrica. Quando saiu a nota do Enem, ele tirou uma nota muito boa, ele foi fazer medicina. Aí a gente brinca com ele até hoje. Mas, assim, eu sempre gostei dessa área de exatas e acabou que eu segui pelo um bacharelado aqui em Natal. Enfim, eu passei para Ciências da Computação em Campina e em Natal. Só que, novamente, questões logísticas para Natal era um pouco melhor. Tinha o meu tio aqui para me dar um suporte. E eu acabei entrando no bacharelado de Ciência e Tecnologia, que é um pré-requisito. Você faz graduação em modelo de sanduíche aqui na UFRN. Você faz essa graduação de Ciência e Tecnologia, que eu já sou graduado nesse bacharelado, e depois você tem a opção de seguir ou não para Engenharia da Computação e também obter esse título. Às vezes, por contexto profissional, eu estou dando uma diminuída, a pandemia, mas eu também já estou quase me formando nesse outro curso. Sim, enfim, se a gente for entrar no contexto profissional, a gente fala um pouco mais sobre isso. Aqui, né, no ramo que eu trabalho, a gente, enfim, quando a gente vai, às vezes, fazer entrevista profissional com alguém e tudo mais, a gente classifica as pessoas em algumas qualidades, né? A gente chama hard skills, que são aquelas que você tem que ralar, você tem que buscar o conhecimento para você conseguir, e você tem as soft skills, que é habilidades interpessoais, comunicação e tudo mais. Eu acho assim que o IF ele melhorou além, obviamente, dessas hard, né, de você obter mais o conhecimento e tudo mais, bastante a parte soft, né? Por que eu falo isso, né? Eu lembro lá atrás que eu falei que eu era um pouco tímido, né, e tudo mais. Inclusive foi na aula da professora Eta isso que isso aconteceu. Me marcou bastante. Ela fez uma dinâmica de você pegar a pessoa do lado e bater um papo com ela, sabe? Então, tipo, eu nunca tinha visto a pessoa na vida, nunca tinha falado nada com ela, não conhecia nada. E, assim, é muito bom quando você está na sua bolha e você fala com seus amigos, né? Você muitas vezes não é tímido nesse sentido. Mas com uma pessoa que você não conhece, caramba, aquilo, sei lá, eu comecei a pensar internamente, me tremer um pouco, mas consegui. Falei com a pessoa, me apresentei e tudo mais. Opa, aí justamente nesse sentido, quando eu estava voltando para casa, acendeu uma luzinha na cabeça. Eu disse, caramba, eu tenho que melhorar isso. Ah, e nesse sentido, teve bastante evolução, sabe? Questões de apresentações de seminários, tipo, você saber como lidar, você saber como se portar, saber como apresentar, saber dialogar, debates no IF, como gerir conflitos, né? Tipo, como você. Acho que é muitas vezes também o que falta hoje em dia, né? Como você dialogar com uma pessoa que tem uma posição diferente da tua. Como você fazer isso de forma correta, né? Então, eu diria que o IF ele também proporciona isso, sabe? Se a gente for analisar a educação que muitas vezes o pessoal tem na escola comum, né, ela não, às vezes não estimula isso no aluno. E querendo ou não, você pode ser muito bom tecnicamente, mas o que vai fazer muitas vezes você conseguir um emprego melhor, conseguir algumas coisas na tua vida, desde que, enfim, você não esteja disposto a uma prova, muitas vezes você tem que ter um contexto humano ali envolvido, as suas habilidades a soft, né? Você tem que saber dialogar com pessoas, você tem que saber passar informações. Então, acho que nesse sentido, o IF ajudou muito, sabe? Porque mudou a questão do paradigma. A pessoa tímida acendeu a chave, tenho que saber me apresentar melhor, saber falar as coisas melhor, e isso ajudou bastante, sabe? E começou lá atrás, acho que nos primeiros dias de aula, justamente nessa dinâmica de turma da professora Eta. Eu acho, assim, que impactou bastante, sabe? Até hoje isso foi ter conhecido o professor Arthur.
eu acho que ele já saiu do IF, do Picuí, ele acabava dando aula de sistemas operacionais e afins, só que o contexto do curso que eu estava, ele era muito mais para manutenção de computadores. Tinha quase nada de programação. A gente via uma coisa ou outra bem básica, diferente do curso que é hoje. Então, quando eu conheci o professor Arthur, querendo ou não, ele falava disso um pouco nas aulas, né? E, putz, eu achei bastante interessante essa parte de programação, né? O que é isso e tudo mais. E sempre depois da aula dele, eu começava a perguntar algumas coisas, ele sugeria alguns livros para ver, e eu acabei estudando programação por fora do curso de manutenção. Então, eu levava o curso de manutenção, mas eu estudava bastante programação por fora, sempre tirava algumas dúvidas com ele, como é que funcionava uma coisa ou outra e tudo mais, e fui fazendo esse curso paralelo por trás, e fazendo, obviamente, também o curso de manutenção. Uh, e nesse sentido, a gente fez o TCC junto, foi um robozinho que limpava a casa, que misturava conceitos do que aprendia no curso de eletricidade e tudo mais, que eu tive que usar para montar os circuitos, e de programação que eu aprendi com o professor Arthur. Era um robozinho bem simples, de peças recicláveis, que tinha um Arduino, que é tipo um mini computadorzinho, que a gente programou um softwarezinho lá, colocou nesse chip, e ele tinha um sensorzinho de distância. Então o robozinho andava e ele tinha uma escovinha que girava pegando lixo. Ele encontrava um obstáculo, ele fazia um cálculozinho básico de rota e girava para um lado ou para o outro. E assim, é tipo um robozinho bem primitivo do que tem bastante hoje no mercado, esses robôs mais complexos e tudo mais. Mas foi bem legal, tipo, foi um ponto bem importante ter conhecido o professor Arthur, assim, foi influenciou bastante na virada, inclusive na carreira que eu segui hoje com programação e tudo mais. Foi outro ponto bem importante, sabe, no IF. Tem um diploma do IF, guardo ele e tudo mais, dá uma nostalgia quando você olha para ele. Tem um histórico também que eu falo, caramba, eu tenho umas notas boas lá no IF. E lá, quando eu vou no interior visitar meus pais, eles têm um quadrozinho que é dado na formatura, né? Então tem lá uma fotinha minha, caramba, eu tava bem novo aí, e também bate essa nostalgia, e também tem um quadrozinho lá na parede que eles colocam. Então tem esses objetos que assim são bem marcantes, sabe? Sempre quando eu vou para o interior, eu sempre lembro, porque logo na sala tem esse quadrozinho, então você olha e recorda, né, assim, do tempo do IF. A turma do IFPB, né, a gente ainda tem algum grupo no WhatsApp de todo mundo que participou, assim, o pessoal fala bem pouco, só alguma coisa pontual ou outra lá, de toda a turma, mas eu tenho mais afinidade com um grupinho de amigos que eu fiz lá, a gente também tem um grupo hoje, assim, diversas situações da vida, acaba que é mais difícil você reencontrar e tudo mais o pessoal, mas a amizade continua. E tinha esse grupo, né, de amigos que era composto de Felipe, Paulo Vitor, Joselito, Elton, enfim, várias pessoas, o João Vitor também, que a gente fez esse laço e esse é um pouco mais, a gente conversa um pouco mais, né, às vezes um ponto ou outro a gente conversa, mas essa amizade da gente ainda prevalece e a gente sempre que pode tenta se encontrar. Sobre os professores, né? Assim, eu já tinha comentado que da dinâmica lá da professora Herta, que assim, a gente teve aquele contato, depois a professora Adriana acabou substituindo ela, mas aquela dinâmica foi bastante marcante, sabe? Foi, foi bem pontual e teve aquela virada de chave. Eu também posso falar do professor Arthur, que, enfim, foi meu orientador do TCC, contribuiu bastante para a minha carreira, inclusive. Os assuntos que a gente estudava em paralelo. O professor Antônio, ele foi professor de eletricidade, tá? Enfim, aprendi muita coisa de eletricidade com ele, que acabou servindo bastante na faculdade. E também, assim, o professor, por mais que pareça estranho, né? Assim, o professor de biologia, o professor Francinaldo, caramba, eu gostava muito de biologia, apesar de sempre gostar de exatas e tudo mais, a aula de biologia também gostava bastante.
E, inclusive, a gente é amigo até hoje. No Francinaldo, vez ou outra, vem em Natal. Inclusive, assisti a defesa do doutorado dele. A gente, como por ter essa questão de distância mais próxima, né? Ele mora aqui em Natal, é quase meu vizinho de bairro. Então, fica mais fácil da gente manter essa comunicação e tudo mais. Então, foi uma pessoa que me viu criança, né? E tá vendo adulto agora e, enfim, viu meu TCC e eu acabei vendo a defesa do doutorado dele. Já faz um tempinho e facilitou também porque ele fez essa defesa de doutorado na UFRN, enfim, eu sou aluno da UFRN, então ajudou bastante nesse sentido. Então, os professores que eu posso citar, que tiveram esse impacto, assim, acaba que sendo mais os professores, alguns professores de disciplinas não técnicas, né? Mas os das técnicas também acabam também pesando um pouco na contribuição, até por causa da carreira, né? Que você acaba seguindo e como você vê aquela matéria, você acaba recordando mais fácil do professor, né? Porque você está usando isso mais frequentemente, né? Então, como eu falei, né? Estava comentando, fiz o Enem, acabei passando para Ciência da Computação em Campina e Ciência e Tecnologia em Natal. E eu acabei vindo optar por Ciência e Tecnologia na universidade, na UFRN. Vim para cá, passei um tempo morando com meu tio, e é outra visão, né? Assim, tipo, outro mundo a universidade, outro contexto. Eu gosto de falar que os professores do IF são pais e são mães, assim. Na universidade você acha algum ou outro, mas o pessoal é um pouco menos carinhoso com você, podemos dizer assim. Ah, então, já, assim, o IF ajudou bastante, mas a universidade é outra coisa, né? Então, cálculos muito mais difíceis, cálculo um 2 3 física um 2 3 monte de programação e tudo mais. Eu não vou falar que foi fácil, assim, foi um pouco fácil por causa do IEF. Eu conheço gente que sofreu bem mais, mas um curso de exatas sempre assim, que envolve engenharia, assim, mexe um pouco com a cabeça da pessoa, porque, enfim, tem uma parte mais complicada, né, ali. Mas o contexto do IF, né? Tipo, no primeiro semestre, assim, quando eu entrei, a gente aqui na UFRN, a gente usa o CIGA, o sistema, e lá eles têm ofertas de bolsa, né? Então, até pelo contexto econômico, né, tal da minha família, eu já entrei setado, vendo, dizendo, caramba, no primeiro semestre eu tenho que conseguir alguma bolsa, porque vai ajudar mais no dinheiro e tudo mais. E, enfim, assim foi. Uh, eu entrei no sistema, vi que tinha uma bolsa lá para a escola de música, peguei alguns artigos que eu tinha publicado no IF, os trabalhos que eu tinha feito no IF, por participar de projetos de pesquisas lá, fiz um currículozinho, mandei para esse coordenador que era da escola de música e ele gostou do meu perfil. Acabei fazendo essa entrevista lá em 2015, acho que foi em maio ou março, tipo, pouquinho tempo que eu já tinha entrado na universidade. E deu certo, eu passei, consegui entrar e eu fiquei sendo bolsista de apoio técnico de suporte de informática lá na Escola de Música da UFRN. Um fato legal é que ajudou, porque eu já conhecia, não conhecia esse cara em específico, mas a boa parte do pessoal que trabalhava lá eu já conhecia, que era aluno na realidade, porque eu tocava sax e sempre que eu vinha eu tocava carnaval em Natal, com meu pai que também toca sax. E isso acabava conhecendo o pessoal, então sempre que eu estava lá, o bolsista é filho de Flávio e tal, os pessoal já conhecia, enfim, eu ficava ajeitando os computadores lá. Sendo que eu acho que a vida de suporte não é tão legal, sabe? Assim, não é tão emocionante. Você passar o dia, a pessoa chamando, eu ajeitar o computador. Aí eu falei, não, falei com meu pai, com minha mãe, acho que eu vou sair dessa bolsa, não dá para mim, eu acho que a vida é muito mais do que isso. Aí eu quero ir para um laboratório de pesquisa, é o que eu gosto de fazer, gosto de aprender e tudo mais. E ali, acho que foi perto do final do ano, eu saí dessa bolsa e consegui falar com o professor da universidade, mandei um e-mail, ele me respondeu, e entrei no laboratório de automação e robótica da UFRN. Aí eu comecei a trabalhar lá,
Aí eu também fazia vários projetos de pesquisas. Nesse tempo eu estava como voluntário, mas, enfim, os recursos da UFRN são um pouco grandes, você consegue bolsas um pouco fácil. Aí o professor me deu uma bolsa, a gente começou a trabalhar mais junto, enfim, a gente publicou alguns artigos. Nesse tempo eu viajava um pouco, eu fui para Curitiba, cheguei aí para São Paulo, enfim, pela universidade, apresentar alguns trabalhos. E ajudou bastante. Aí eu passei um tempo trabalhando, aí eu disse, eu quero outro desafio. Aí eu conheci outro professor, meio que ele até brinca com esse outro, você pegou meu bolsista para o seu laboratório. Eu fui para o laboratório de prototipagem da UFRN, que a gente trabalhava com impressoras 3D lá, com máquinas que fazem placas de circuito impressas. Então, tipo, meio que acabei descobrindo como é que aquelas placas que vão lá dentro daqueles joguinhos acabavam sendo feitas, né? Tipo, na real, eu estava fazendo essas placas, eu tinha condição de fazer essas placas já. Então, e nisso eu fiz impressoras 3D, CNC, um monte de equipamento. Só que eu comecei a direcionar mais para a área de programação, de sistemas e tudo mais. Aí eu fui para um Campus Party aqui em Natal, a gente, enfim, fez um sistema lá, ganhou uma competição. Aí eu comecei a ingressar no mercado de trabalho, porque a gente ganhou essa competição, que foi um sistema que foi implementado no estado, aqui para educação e tudo mais. Aí a gente ganhou essa competição e, enfim, um cara dono de uma empresa lá de software aqui do Rio Grande do Norte chamou a gente para ser estagiário e eu comecei a estagiar nessa empresa. Eu ainda estava fazendo bacharelado em ciência e tecnologia. Uh, Enfim, estava seguindo essa empresa como estagiário, só que eu falei, não, acho que agora está na hora de ver outras coisas e tudo mais. Aí em 2019 eu me formei no bacharelado em ciência e tecnologia, sou bacharel em ciência e tecnologia. Eu fiz, não, agora eu vou começar a trabalhar, acho que eu vou começar a trabalhar para valer. Nisso eu já tinha ido para São Paulo, fazer um monte de coisa, por causa dessa competição que a gente ganhou, uma viagem para lá também para ver algumas partes de tecnologia e tudo mais. E nessa empresa eu fiz bastantes amigos, que hoje trabalham no PicPay, iFood, Uber, Google, enfim. A gente fez uma rede de contato bem legal. Ah, Enfim, eu segui, entrei nessa empresa que eu estou hoje, que é a Pinid. A gente processa pagamentos online, segui, fui para frente e tudo mais, e fui sendo promovido, promovido, promovido. Hoje eu sou coordenador, engenheiro de software coordenador de um time de back-end, metade do time de tecnologia, basicamente, da empresa. E boa parte, né, da base que veio foi daquela questão de programação do IF, e hoje também na universidade, né? Então, seguindo, a ascensão foi bem rápida, faz 2 anos que eu estou, então saí de uma posição júnior já para coordenar metade do time de tecnologia, aí teve essa subida e tudo mais. E nisso eu acabo morando em Natal, né, hoje, mas eu sempre vou para o Rio, que a empresa, a sede dela é no Rio de Janeiro, trabalho home office, mas antes da pandemia, né? Quase todo mês eu estava indo para o Rio, viajava para lá, São Paulo, enfim, ficava nessa rota Rio, São Paulo, Natal, Rio, São Paulo, Natal, e estava seguindo assim. Mas agora com a pandemia a gente está centralizado mais em casa e basicamente esse é o contexto pós-IF, pós-universidade. Um pouco longo, mas falando um pouco sobre o que aconteceu. Eu estou bem satisfeito assim na empresa que eu estou hoje. A gente começou bem pequena, uma startupzinha, e acabou crescendo bastante. Enfim, hoje a gente tem quase 70 e poucos funcionários. Eu entrei, a gente tinha 11. Então a empresa cresceu bastante. Estou bem feliz aqui. Então, acho que profissionalmente falando, ah, fazer com que a gente cresça mais, né, aqui, fazer a empresa crescer mais, acho que é bem importante a gente conseguir isso. E eu também tenho algumas ambições no contexto pessoal, né? Tipo, cara, eu também tenho condição de abrir minha empresa, sabe? Trabalhar com software hoje, o mercado é muito aquecido, então o custo para você abrir uma empresa de software não é tão caro, né? Assim, porque às vezes eu conheço um amigo, a gente se junta, eu no meu computador, ele no meu computador, a gente programa algum sistema, algum aplicativo que resolve alguma coisa, e isso escala de forma rápida e tudo mais. Então, é um pouco mais simples você abrir uma empresa nesse sentido, sabe? Então, ambições, né?
nesse sentido de fazer a empresa que eu estou crescer um pouco mais, subir mais, crescer mais. E também tenho ambições do meu lado de abrir minha própria empresa e, enfim, fazer uma startup reconhecida aí no Brasil, também é uma ambição. Até pelo contexto de viajar bastante pelo Rio, por São Paulo, conheci bastante gente, enfim, conheço gente que está no Google, Uber, enfim, bastante empresas e essa rede de contato ajuda bastante para, de repente, se você quer seguir alguma coisa sua, você tem alguma ideia, conversa com outra pessoa e assim por diante. Sabe? Talvez no momento que você chega aí no IF, né, você entra, você às vezes está um pouco, às vezes deslocado, né? Tipo, caramba, eu vou aprender coisa X, Y e Z. Só que essa passagem que eu gosto de Steve Jobs, ela fala, você nunca consegue ligar os pontos, tá? Olhando para o presente. Você sempre consegue ligar os pontos, você estando no futuro e olhando para trás. Então, talvez algumas coisas que você vê hoje, faz hoje, talvez não faça sentido nesse momento. Mas quando você anda 2, 3 anos para frente, você consegue ligar os pontos e as coisas começam a fazer sentido. Então, olhando para isso, eu gosto de falar: absorva o máximo de conhecimento que você pode, conheça o máximo de gente que você pode, participe de mais projetos variados que você pode. Eu gosto de ter a ideia de sempre tentar coisas novas em torno do conhecimento. Então, se você chegou, procura projeto de pesquisa, procura bastante coisa também fora do escopo, às vezes, das matérias, sabe? Às vezes, procura algum projeto que beneficie a comunidade, procura fazer o diferente, sabe? Procura alguma coisa que te motive, que acende tua paixão, enfim, que você goste e faça o máximo de coisas possíveis. Quando você é jovem, você tem muito tempo ocioso. Use muito bem esse tempo. Faça o máximo de coisas que vão agregar seu futuro. Por quê? Justamente nessa passagem. Às vezes, quando você chega ali no futuro, uma coisa A, uma coisa B que você fez lá atrás, 3, 4 anos atrás, esse conhecimento que você adquiriu, que quando você lá, você estava pensando, não vou usar isso para nada. Ele influenciou em um jantar, uma conversa com uma pessoa que vai gerar algum impacto na sua vida. Essa coisa influenciou um e-mail que você tem, como dialogar com alguém, influencia uma prova que você vai fazer, influencia nas relações que você vai gerar para o futuro. Então, se eu pudesse dar esse conselho, olhando para nesse sentido, assim, gaste todo o seu tempo com coisas úteis, projetos e tudo que você puder nesse momento. Que se você conseguir fazer isso e quando o tempo passar, você vai ver que todo esse esforço que você gastou assim no início vai fazer muito sentido quando você chegar lá na frente. Porque eu gosto de falar que é um investimento que você está fazendo agora. Como todo bom investimento, você vai colher os frutos lá na frente. E é simples assim.